Honorários de sucumbência, constrangimentos entre clientes e advogados, falta de informação e opiniões injustas formuladas pelo cliente em desfavor do advogado, muitas vezes sem que o advogado sequer tenha chance de se defender. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas não conhecem o conceito de honorários de sucumbência e, por não conhecer, criam conclusões desabonatórias em prejuízo do seu próprio advogado e nem sempre elas conversam com o advogado que contrataram sobre o assunto e ficam com aquela ideia injusta na cabeça. Se você for advogado, copie o link deste vídeo e mande para seus clientes. Por quê? Por quê? Porque quando uma pessoa que tem interesse naquela negociação, tem interesse, quem vai receber os honorários é o advogado. Então, talvez, dependendo da mentalidade do cliente, o advogado explicando o que são honorários de sucumbência, o que são honorários contratuais, explicando essa dinâmica, talvez, dependendo do cliente, o advogado tenha menos credibilidade do que eu, que sou uma pessoa desconhecida e completamente neutra nesta conversa. Meu nome é Guilherme Colim, do canal Saiba Direito, sócio do escritório Colim, Ramos e Jesus Advogados. Por favor, curta, comente, compartilhe, por favor, não pule as propagandas. E vamos lá. Vamos começar lendo um comentário que eu recebi aqui no canal de um inscrito. O inscrito aqui no canal diz o seguinte: ganhei uma causa de acidente e auxílio acidente contra o INSS. E minha advogada cobrou 5 mil a mais meu de sucumbência. Então, olha só, onde é que está o equívoco aí? Eu mostrarei dos dois fundamentos legais, mostrarei um caso concreto. Onde é que está o equívoco aqui? Quando alguém ganha uma ação judicial, não necessariamente uma ação judicial que a parte contrária seja condenada a pagar alguma coisa. Mas vamos usar o exemplo, este do INSS, que é um exemplo mais fácil. Mas poderia ser uma ação de acidente de trânsito, poderia ser uma ação de cobrança. O juiz fixa quanto que o réu, caso o réu seja condenado, tem que pagar de honorários tem que pagar de indenização para o autor. Vamos imaginar que a indenização seja de 10 mil reais. Ele fixará 10 mil reais de indenização para o autor ou de retroativos, no caso de uma ação previdenciária. Se for uma ação de execução de um cheque, uma ação de cobrança, será sobre o valor que esteja ali cobrando, vai mandar que o condenado pague aquele valor para o autor da ação. Mas, além desta quantia, serão fixados os honorários de sucumbência que estão previstos na lei. Os honorários de sucumbência, eles estão previstos em 2 lugares na nossa legislação. O artigo 85. Você que está em casa, duvide do que eu estou falando. É rapidinho. Coloque ele no Google. Código de Processo Civil. O primeiro link que aparecerá será o Código de Processo Civil, que é uma lei. E vai lá no artigo 85. Artigo 85 do Código de Processo Civil. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Os honorários são para o advogado. No caso aqui da pergunta, o inscrito no canal ganhou uma ação de auxílio acidente. Muito provavelmente, o valor dos atrasados dele era de 50 mil reais. Muito provavelmente, o advogado cobrou 20% ou 30% sobre os atrasados, provavelmente. Só que o valor depositado não foi apenas 50 mil do cliente, foi 50 mil do cliente e mais 10% de honorários de sucumbência. Então você inscrito aqui no canal, viu lá um depósito de 55 mil reais, mas aqueles 55 mil reais não são todos eles seus. Os 55 mil reais não são todos eles a indenização devida pelo INSS para o segurado. Ou se fosse um acidente de trânsito, a indenização devida
pelo réu da ação ao autor. Apenas 50 mil são esta indenização. Os 5 mil adicionais são os honorários de sucumbência que vimos aqui no artigo 85 do Código de Processo Civil. Os honorários de sucumbência são esses 5 mil. Os honorários contratuais é aquilo que foi combinado entre o advogado e o cliente. Vamos imaginar um contrato de risco de 30% sobre 50 mil. 50 mil vezes 30% é 15. O advogado, você estará pagando para o seu advogado 15 mil reais. Mas o advogado receberá 20. Porque ele receberá 15 mil de você e mais 5 mil do INSS. Isso é o que está na lei. Código de Processo Civil, mas não apenas. Vamos ler o que diz o artigo 23 da Lei 8.906, de 1994. Novamente, eu lhe peço, coloque em dúvida o que eu estou falando, confira. Põe no Google, Lei 8.906, e procure o artigo 23. Os honorários incluídos na condenação por arbitramento ou sucumbência pertencem ao advogado, tendo esse o direito autônomo de executar a sentença nessa parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Então, nós temos aqui dois fundamentos legais que mostram isso que estou falando. Os honorários são do cliente. Agora, vamos ver, na prática, como que eles são arbitrados em uma decisão judicial. Mostrarei agora aqui uma decisão, não uma ação previdenciária, uma decisão em um processo civil. Como eu não quero, como respeito ao meu cliente, eu omiti aqui, eu escondi o nome dele, né? Estou mostrando apenas um pedaço da decisão judicial em que fala dos honorários. Isso aqui é uma ação em que eu sequer estou pedindo uma indenização. Esta decisão que vocês estão vendo aqui na tela, ela foi proferida contra um órgão de proteção ao crédito que foi condenado a cancelar uma inscrição negativa com base em formalidades que o meu cliente, com base em formalidades que ele, o órgão de proteção ao crédito, não cumpriu. O meu cliente não recebeu indenização. O meu cliente não recebeu indenização nenhuma. Ele recebeu o benefício de ter o seu nome limpo. E eu recebi os honorários de sucumbência que está aqui na tela, R$ 1.200. Eu trabalhei, o processo levou vários anos, inclusive, e ao final desses 3, 4, 5 anos, eu recebi R$ 1.200 de honorários de sucumbência. Neste caso concreto, eu não cobrei honorários do meu cliente, honorários contratuais. Eu trabalhei apenas pela sucumbência, porque esse meu cliente aqui tinha baixa renda e não teria condições de me pagar. Mas, se eu tivesse cobrado honorários, seriam dele, eu estaria cobrando dele os honorários contratuais. E esses R$ 1.200 aqui seriam os honorários de sucumbência que não pertencem a ele. Pertencem apenas a mim, conforme a previsão legal. E aí talvez você cliente de um advogado, esteja se questionando, mas o advogado ganha demais, isso é uma máquina de fazer dinheiro, não é justo. Pessoal, a matemática é implacável. São os honorários de sucumbência que permitem que o advogado assuma algumas ações que, de outra maneira, ele não assumiria. Essa ação que eu mostrei aqui, envolvendo um órgão de proteção ao crédito, o meu cliente teve um benefício, nós ganhamos ação. O meu cliente teve um benefício, ele conseguiu limpar o nome. E não puxou um centavo do bolso, porque ele era pobre, e eu atendi através do benefício da assistência judiciária gratuita. Mas eu só consegui fazer isso porque pelo menos alguma remuneração eu tive, que são aqueles R$ 1.200 ali. Uma ação de 3, 4 anos de andamento, ela gera um custo para o advogado que R$ 1.200 é uma merreca, é muito pouco. Não cobre, mas pelo menos é alguma coisa, é melhor do que nada. Sem a sucumbência, talvez eu não tivesse condições de assumir uma ação daquelas. Em uma ação previdenciária, o advogado vai lá e cobra um percentual X. Se perder a ação judicial, essa é a praxe, não está na lei. Se ele perder a ação judicial, provavelmente ele não vai receber nada. E o advogado não ganha todas. Ele não ganha todas
Porque não depende dele o sucesso da ação. Não depende apenas dele. Depende de uma série de variáveis, como, por exemplo, a perícia judicial. E aí, o cliente que ganha uma ação judicial, a ação que gera um ganho, ela deve gerar uma receita suficiente para cobrir a despesa direta e indireta daquele processo, mas também para compensar aquelas outras ações que o advogado patrocinou e não ganhou. Então, o advogado ele não está cobrando muito, ele está cobrando o que foi combinado. Sei lá, o quanto que foi combinado. E além deste combinado, tem a sucumbência. E caso não tivesse a sucumbência, talvez ele fosse obrigado a cobrar um percentual maior de honorários contratuais, ou talvez a conta não fechasse e talvez ele não pegasse aquela ação, não pudesse assumir aquela ação judicial e você não teria recebido o serviço advocatício sem o qual você não teria obtido a satisfação do seu direito. Eu sei que é injusto você ter direito de receber 50 mil e receber 35 porque 15 mil, estou chutando percentuais, porque 15 mil ficaram para o advogado. Eu sei que é injusto. O justo seria não precisar gastar com o advogado, o justo seria que o seu direito fosse respeitado naturalmente. Só que, infelizmente, não é assim que a banda toca. No caso do INSS, no caso do acidente de trânsito, a pessoa bate no seu automóvel, sabe que bateu, sabe que é culpada e não paga. E o acesso ao Poder Judiciário depende de um trabalho técnico. Assim como acontece com o serviço do médico, não é justo que uma pessoa, de repente, tenha contraído uma determinada doença e precise gastar no seu tratamento médico. Talvez não seja justo que você esteja andando na rua e aí tem um buraco na pista de rolamento, na faixa de rolamento, e o pneu do seu carro estragou, você precisou consertá-lo numa borracharia. Não é justo. Mas são as coisas da vida, é o custo da solução de problemas. Então, pessoal, os honorários de sucumbência não é uma verba que o advogado cobrou a mais de você. É uma verba que a parte contrária pagou para o seu advogado, além daquilo que ela pagou para você. Espero ter ajudado, pessoal. Mais uma vez, se você for advogado, mande esse vídeo para seus clientes. Um grande abraço e até o próximo vídeo.